Oi, gente, bom dia. Aqui é a Silviane Santos, terapeuta integrativa, e hoje eu quero começar esse conteúdo falando sobre a nossa mente. E por que nós sempre falamos que você não é a sua mente? Eu vou começar fazendo uma pergunta para você. Você já se perguntou alguma vez por que ou qual é a verdadeira razão pela qual a gente ama tanto as crianças? E por que Jesus diz que o reino de Deus pertence àqueles que são semelhantes a uma criança? As respostas a essas duas perguntas vão ajudar a gente a entender muito o conteúdo desse conteúdo que eu estou trazendo para vocês. Eu já expliquei por que a mente muitas vezes pode ser comparada a um parasita que não raras vezes se torna aí o nosso pior inimigo. E isso levanta uma outra questão. O que é a mente? A mente, na verdade, é aquela voz que a gente escuta o tempo todo na nossa cabeça. Simplesmente isso. A mente é a voz que nós escutamos o tempo todo ali, ó, na nossa cabeça. Aqueles processos involuntários do pensar, que a gente acredita que é normal e que a gente não pode interromper. Então, ela manifesta como diálogos intrapessoais contínuos ou até mesmo com lembranças. E nós já vimos que a mente age na maioria de nós como um verdadeiro carrasco, uma verdadeira torturadora da nossa vida. Ela nos ataca, ela avalia, ela compara, ela julga, ela condena, ela nos pune o tempo inteiro, muitas vezes. Ela traz medo, insegurança e com isso ela vai sugando a nossa energia. A nossa energia vital. Não é assim mesmo? Você já sentiu isso? E eu quero falar nesse conteúdo sobre esse grande dilema, sobre esse grande conflito que a maioria das pessoas passam. Por que você não é a sua mente? E mais para frente eu vou mostrar como que você pode calar essas vozes. Como que você pode assumir o controle sobre elas e atingir aí um nível mais elevado da sua consciência. E aí você pergunta, Sil, mas o que é o nível mais elevado da sua consciência? É quando você consegue calar a voz na sua mente e consegue se conectar com a sua essência mais profunda, com a sua essência, aquela parte invisível que é a centelha divina que te reconecta com o mundo universal, com Deus. E muitos podem chamar a centelha divina de espírito. Eu chamo de espírito em mim, que é a conexão com o Espírito Santo de Deus, que é o maior, que é a consciência universal, que é o dono de tudo, que é o que está em todas as coisas. Então, trazendo para uma linguagem simplificada, aquilo que você acredita que é a essência maior em você. Então, você, quando deseja sair desse mundo do ego, que é o mundo do eu, né, aqui e agora, para se conectar com o mundo espiritual, com a centelha divina, com o Deus, né, todo-poderoso, você precisa aprender a assumir o controle e calar a sua mente. Então, essa pergunta, por que essa desconexão? Qual é o problema? Por que a mente tomou conta de nós? Isso não é normal? Não é desse jeito que a gente nasceu? Não. O que acontece na verdade, eu quero que você preste bem atenção. Logo que nós nascemos, nós passamos maior parte do tempo num estado de mente vazia, apenas observando. E neste estado nós estamos alerta, nós estamos conscientes, mas nós não estamos pensando. Se você já parou para observar um bebecinho, uma criança,
Você sabe do que eu estou falando. Elas ficam apenas paradinhas, olhando para o horizonte. E muitas vezes surge uma pergunta: o que será que essa criancinha está pensando, né? Nada, ela não pensa. Ela apenas está consciente e responde a estímulos. Ela apenas é. Mas ao longo desse processo aí, na medida que ela vai crescendo, na medida que os pensamentos vão se intensificando, acontece uma coisa incrível. Ela deixa apenas de ser esse estado de mente vazia e se torna isso ou aquilo. Ela agora não é apenas um ser. Ela se torna um ser bonito, um ser feio, um ser inteligente, um ser burro, um ser alto, baixo, gordinho, magrinho. E o que isso quer dizer? Quer dizer que ao longo desse processo de crescimento, nós criamos uma imagem mental de nós. Não só de nós, mas de tudo à nossa volta. E essa imagem mental, ela é baseada no nosso condicionamento pessoal e cultural. E essa imagem, ela consiste no quê? Numa atividade mental. E ela só pode ser aí mantida através dessa atividade mental. Quando você parar a atividade mental, você para de ser isso ou ser aquilo. Tanto que uma criança que ela está em um ambiente muito tóxico, um ambiente muito pesado, muito ruim, ela pode sim se tornar fruto daquele ambiente, porque ela vai memorizar aquilo que ela está convivendo. Então ela vai reagir e agir da maneira com que ela foi ensinada ou que ela observou que estava acontecendo no seu meio, tanto na escola, na creche, na sua casa, no ambiente que ela tiver, com os amiguinhos que ela convive, e ela pode levar isso pro resto da vida. Mas se essa mesma criança for tirada e for separada bruscamente do ambiente que ela está e colocada em outro ambiente, ela vai começar a se adaptar ao outro ambiente, um ambiente de paz, de respeito, onde as pessoas já não agridem. É claro que ela vai levar com ela alguns traços, algumas coisas que ela adquiriu durante o processo que ela estava no ambiente anterior, mas será muito mais fácil dela moldar, né, aí uma outra personalidade. Então, o ser, ele permanece constante na criança, mas a imagem mental, ela varia de acordo com a opinião de outras pessoas. Então, se alguém diz que você é feio, você fica triste. Se diz que você é bonita, admirável, você fica contente, não é assim? Então, como que pode num minuto você ser uma pessoa feia e no próximo uma pessoa bonita? Porque não é você, é apenas um pensamento sobre você. Na maioria de nós, os pensamentos, eles são involuntários, eles são automáticos e muitas vezes repetitivos. E pior, ele não tem uma finalidade objetiva de valor. Eles não passam de um movimento mental sem nenhum propósito, sem te levar para um objetivo. Eles são só um barulho na sua cabeça. Falando de uma outra maneira, a maioria das pessoas, elas não pensam, é o pensamento que acontece nelas. Eu penso, por exemplo, requer uma escolha. O pensar requer você escolher. Você escolhe o que pensar. Mas esse tipo de conhecimento, de consciência, é algo raro. São poucas pessoas que têm essa habilidade. Para a maioria das pessoas, pensar como fazer a digestão. Fazer a digestão acontece automaticamente. E o pensar fica como? Respirar. É automático. Eu só penso tudo que vem na minha cabeça, mas eu não reflito e decido se vou continuar pensando sobre isso ou não. E essas pessoas, elas estão inteiramente à mercê da mente. A atividade mental, todo lixo emocional que ela produz, ela é possuída pela sua mente.
E por isso elas perderam a liberdade ou contato com aquilo que elas são para além da opinião que elas têm sobre elas mesmas e que é influenciada por qualquer opinião de outra pessoa. Quando isso acontece, nós confundimos essa atividade mental com quem nós verdadeiramente somos. E nós deixamos de ser aquele que tem atividade mental e tornamos a própria atividade mental. Consegue compreender? Você deixa de ser quem você é e se torna um conjunto de ideias e opiniões que você tem de você mesmo. Ou seja, nós passamos a nos identificar com isso. Nós passamos a ter uma falsa percepção de quem nós somos. E é assim que surge o ego, que é esse falso eu criado por uma identificação inconsciente com a nossa atividade mental. Então é importante você anotar isso. O ego é um falso eu criado por uma identificação inconsciente da nossa atividade mental. Esse conjunto de ideias e opiniões que temos sobre nós mesmos e que são resultado de tudo que nós vamos coletando sobre nós ao longo do processo de crescimento. Quando nós passamos a nos identificar com o ego, nós nos separamos do ser que representa a nossa essência. E com isso, nós criamos a ilusão de separação, de isolamento, tanto da nossa essência, de quem nós realmente somos, quanto do resto do mundo. E esse sentimento de isolamento faz com que a insegurança, o medo, o sofrimento tome conta da nossa vida. Isso faz sentido para você? Você conseguiu entender? Perceber o que está acontecendo? Isso não deveria ser estranho para você, porque está em toda parte. Jesus tentou explicar esse processo através da parábola do filho pródigo, que é você é o filho pródigo, onde o filho pródigo abandonou a casa do pai, abandonou a sua conexão com o mundo da abundância, o mundo universal, em busca dos prazeres aí da vida, do mundo, que é o mundo individual, da escassez. Em pouco tempo, ele desperdiçou tudo que ele tinha, os bens, que era a essência dele, e passou a sentir todo tipo de necessidade. É você, habitando o mundo da escassez, de medo, ansiedade, insegurança, que tudo isso produz. Até que um dia ele decidiu retornar para a casa do Pai, o mundo da abundância. E, em outras palavras, quando passamos a nos identificar com essa atividade mental, nós nos afastamos do ser, que representa a nossa essência, a casa do Pai. E essa separação cria a ilusão do isolamento. Então, voltar à casa do Pai significa e representa recuperar a consciência do ser e com isso reconectar-se com o mundo universal, o mundo aí da abundância, que o ser, que é o ser antes de ser aquilo ali, aquilo lá. Então entenda, o que é o ser? O ser é a eterna e sempre presença de vida única. A vida única que está sujeita ao nascimento e à morte. Então, o ser, ele não está além das inúmeras formas de vida, mas ele está dentro delas, como a mais profunda, invisível e indestrutível essência interior. Em outras palavras, o ser é o eu sou, é o Deus em você. Antes de eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou burra, eu sou ansiosa. Então, por isso que Jesus
dizia que o reino dos céus pertence àqueles que são como as crianças. Quer dizer, eles ainda não estão identificados com a mente. E o que é o reino dos céus? O reino dos céus é o mundo da felicidade, da paz. Então, o mundo universal, o mundo da abundância, é o mundo de paz. Mas para você voltar à sua essência, para você voltar no agora, para você voltar na paz, você precisa estar como as crianças. As crianças não têm preocupações. As crianças não têm maldade. As crianças não têm medo. As crianças não têm senso de rejeição. As crianças não têm insegurança. Elas apenas são. Elas apenas é um espírito puro, cristalino e límpido, que está sendo construído numa percepção do seu ambiente externo. Então, esses não estão identificados com o ego, com o mundo individual, com o isolamento, com aquele ser que ele criou, construiu. Então, eu quero te lembrar que nós não somos o que pensamos sobre nós. Nós somos aquilo que pensa, o que pensamos sobre nós. E aquele que pensa os medos, as inseguranças, as dúvidas. E quando nós conseguimos identificar e pensar com aquilo que pensamos sobre nós e começamos a alimentar esse monte de coisa ruim sobre a gente, sobre nós mesmos, a gente está no nosso falso eu. Nós identificamos com esse e desconectamos do seu verdadeiro eu. Se fez sentido para você, deixa aqui embaixo para mim, tá? Deixa aqui embaixo para mim se isso fez sentido para você. Porque no próximo vídeo eu vou trazer como você estar em plenitude com você, em unidade, em paz com o seu verdadeiro eu, com o seu estado de conexão. E esse estado de conexão, ele representa o fim de praticamente vários sofrimentos, conflitos internos e conflitos externos. Assim como a aterrorizante escravidão do pensamento. E em termos bíblicos, nós vemos aí o filho pródigo retornando à casa do pai. Até o próximo vídeo. Obrigado por ficar até aqui.